A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo e estou passando aqui para mais uma aula de discipulado. Uma aula que vai destravar o crescimento espiritual. O crescimento daqueles que você está discipulando. E eu quero deixar um versículo bíblico aqui que fala sobre discipulado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Amém? Olha o conselho de Paulo a Timóteo acerca do ensino e do discipulado. Esse discipulado ele vem com um peso de ensinamento, um peso de estratégia para trazer clareza àqueles que estão discipulando. Então, você que está assistindo essa aula neste momento, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de adquirir conhecimento e passar este conhecimento. Essas aulas estão muito simplificadas, de uma forma muito didática, para que qualquer pessoa consiga dar o discipulado para outras, para que haja um crescimento na igreja local ou na célula, para quem participa de célula. Então, vem nessa responsabilidade de ajudar no crescimento espiritual de cada discípulo, ok? Então é necessário que neste momento você prepare aí um caderno, prepare um lápis, uma borracha ou uma caneta, para que você possa escrever. Por que você precisa escrever? Para que você consiga ir gravando o que está sendo ensinado. Então você, quando estiver com esta apostila, você tem como responsabilidade estudá-la, revisá-la e depois você vai passar. Então, todas as pessoas que você for fazer o discipulado precisarão também escrever, que é uma forma de você gravar o que você está estudando. Quando você não escreve, normalmente você esquece com uma facilidade enorme o que você se propôs a estudar. Então, prepare este material para que você possa estar ali escrevendo as perguntas, as respostas, e assim você depois fazer a revisão do que você estudou. É importante fazer sempre revisão do que você estudou, ok? Então vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos o estudo. Feche seus olhos juntamente comigo e faça essa oração. Pai, nós te agradecemos neste momento, queremos entrar na tua presença. Pedimos a ti sabedoria, instrução, discernimento, para que assim nós possamos, Senhor, receber instrução do Senhor através do estudo. Que este estudo fique gravado dentro do nosso coração e da nossa mente, para que possamos aprender cada dia mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra. Também sabemos lidar com nós mesmos, Senhor. E depois que adquirimos esse conhecimento, possamos passar para outras pessoas, ensinar outras pessoas acerca do teu chamado, acerca da responsabilidade cristã, acerca da tua palavra, Senhor. Que este dia seja extraordinário, não deixa que nada nem ninguém, Senhor, roube este momento dos teus filhos e que eles possam absorver, Senhor, tudo o que será falado neste dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Você está preparado aí? Hoje nós vamos falar sobre o meu propósito. Esta é a segunda aula do tema discipulado lado a lado. Então, o meu propósito. Quantas pessoas, muitas das vezes, fazem muitas perguntas acerca do seu propósito. Por que eu nasci? Por que eu existo? O que estou fazendo nessa terra? Qual é a minha missão? Não é verdade? Muitas das vezes nós não fazemos essa pergunta para nós mesmos. E muitas das vezes as pessoas vão
o tempo vai passando, a idade vai chegando e mesmo assim ainda tem dificuldade de saber qual é o seu propósito. Então a Bíblia, será que a Bíblia ela explica qual é o nosso propósito? Acerca do nosso chamado, para que Deus nos criou? Então a Bíblia, ela tem sim as respostas que nós precisamos acerca do nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes há uma confusão até para as pessoas decidirem qual profissão irão exercer em todo o seu ciclo de vida. Às vezes há pessoas que têm dificuldade, às vezes trabalha em uma coisa que nem gosta, porque não conseguiu descobrir o seu propósito. Às vezes a sua mentalidade está focada muito no dinheiro e esquece que você precisa estar pleno para desenvolver uma boa profissão, você precisa estar pleno. Às vezes tem muitas pessoas que acreditam que a sua missão é criar os seus filhos, é o seu trabalho, né? Então a sua mente fica muito voltada a isso e com muitas perguntas que muitas das vezes não consegue responder. Então escreva aí no seu caderno meu propósito. Em seguida, você vai pular uma linha e vai escrever: fomos criados com um propósito? Escreva aí: fomos criados com um propósito? E eu quero formular algumas dessas perguntas e eu gostaria que você se esforçasse para ler e escrever e tentar dialogar com esta aula, ok? Primeira pergunta: qual era o propósito de Deus ao criar o ser humano? Você sabe qual era o propósito de Deus ao criar o ser humano? Você pode escrever aí essa primeira pergunta: qual era o propósito de Deus ao criar o ser humano? No final, você coloca um ponto de interrogação, ok? A Bíblia, ela vai falar lá em Isaías 43, 7. Então você vai colocar aí resposta, Isaías 43, 7, versículo 7. E você vai depois, ou neste momento, você pode ir pausando o vídeo se você quiser, ir lá e procurar em Isaías 43, 7, para você ver totalmente a resposta, ok? Então, o que diz lá? Um pedaço de Isaías 43, 7, para você ter que ir lá buscar na Bíblia, e isso vai facilitar também você já ir aprendendo a manusear a Bíblia, procurar os versículos, os textos bíblicos, ok? As passagens bíblicas. Foi para mostrar a sua própria grandeza. Observação: para a sua glória foi que Deus nos criou. Então, foi para a glória de Deus, para mostrar a sua grandeza. Então, você coloca Isaías 43, 7, e quando você for revisar, você vai saber, olhando Isaías 43, 7, que a resposta dessa pergunta é isso. Foi para mostrar a sua própria grandeza. Você organize o seu estudo para que quando você estiver com a sua apostila e você puder fazer o discipulado, você também possa usar o material que você escreveu, ok? Também Isaías 60, 21, versículo 21, você pode colocar aí também, diz que para mostrar a todos a grandeza, a glória de Deus. Isso significa que o propósito das nossas vidas tem a ver com Deus e não com nós mesmos. Muitas pessoas estão voltadas a si mesmo, né? Sempre a si mesmo, esquece que a plenitude da felicidade provém de Deus. Se o ser humano entendesse
que buscar o reino de Deus e a sua justiça realmente faz total diferença na vida de uma pessoa, ela mergulharia na presença de Deus e as outras coisas ela veria acontecendo na sua vida, ok? Vamos para a pergunta número 2. Você precisará ler Romanos 11, capítulo 11, versículo 36 e responder. Coloque aí. Ler Romanos, capítulo 11, versículo 36 e você vai responder. Para quem todas as coisas foram criadas? Você saberia me dizer para quem todas as coisas foram criadas? Para quem você acha? Você conseguiria responder isso? A segunda pergunta. Se eu falar muito rápido e você não conseguir formular a pergunta, você para o vídeo, formula a pergunta, tenta responder e vai lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36 e responda. Para quem todas as coisas foram criadas? Ponto de interrogação. Para Deus. Observação. A Deus, portanto, devemos glória para sempre. Tudo foi criado para Deus, tudo foi criado por Deus e para Deus. Deus é a finalidade de tudo. Ele é a causa de tudo. Portanto, nossa vida tem como centro Deus e não nós mesmos. Devemos viver nossa vida a partir de Deus. Tudo converge para Ele. Então, todas as coisas foram criadas para quem? Para Deus. Isso mesmo. Se você conseguiu responder, é isso mesmo. Você está conseguindo compreender? Está ficando claro para você? Se estiver ficando claro, deixa aí no comentário o que você está achando, se está ficando claro para o seu entendimento. Então, você vai colocar R de resposta e vai colocar Romanos, capítulo 11, versículo 36, ok? Lembra que as respostas serão sempre o texto bíblico. Para quê? Para que você tenha disponibilidade de ir encontrar o texto, o capítulo e o versículo, para que você vá treinando também e ficando mais apto a encontrar os textos bíblicos. É de uma importância muito grande você usar uma Bíblia, ok? Use uma Bíblia, não use o celular, porque você vai ficar muito acomodado com o celular e vai deixar de aprender a manusear a espada. Então use a Bíblia, vai ficar e você vai ficar mais apto, mais ágil e não vai ficar tão perdido quanto quando você tiver que usar a Bíblia, ok? Vamos lá para a pergunta número 3. Coloque aí, pergunta número 3. Qual é o propósito de nossa vida? Olhando o texto bíblico de Romanos 14, versículo 7. Então, pergunta número 3. Qual é o propósito de nossa vida olhando o texto bíblico de Romanos, capítulo 14, versículo 7? Você conseguiria responder? Qual é o propósito de nossas vidas? Então, lembra que nós estamos falando aqui nas perguntas do tema que nós iniciamos lá, sobre o meu propósito, para que eu nasci, qual é o meu propósito. Então, nós estamos aqui falando das perguntas que têm a ver com o tema do meu propósito, para que você se encontre dentro do seu propósito, ok? Se você respondeu viver para Deus, está correto. Então, lá em Romanos, vai nos dizer que o nosso propósito é para viver para Deus. Então, você vê que tudo converge em
em Deus, não em nós mesmos. Então aqui, dentro dos textos bíblicos, nós estamos respondendo que o nosso propósito está ligado a Deus. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil de achar o norte para as nossas vidas, ok? Observação. É exatamente aí que a maioria das pessoas não cumprem o seu propósito principal de vida, porque vivem para si mesmas. Apesar de serem criadas, projetadas para viverem para Deus, se não cumprem o seu propósito, não podem ser felizes. Então veja bem, uma pessoa que está perdida, que não consegue entender o seu propósito, ela não consegue ser feliz na totalidade da sua vida. Parece que está faltando algo, parece que ela está perdida neste mundo. E o Senhor quer trazer clareza acerca do seu propósito, acerca do porquê você foi criado ou projetada por Deus. Não foi à toa que você foi criado. Você tem um propósito maravilhoso em Deus, ok? Vamos para a pergunta número 4. Eu não quero que essa aula fique muito extensa e enfadada. Resposta número 4. Coloque aí. Qual é o objetivo em tudo o que fazemos? Ponto de interrogação. Qual é o objetivo em tudo que fazemos? Você precisará ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então você vai lá para Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Se você quiser ir dando pausas no vídeo, você pode dar pausas no vídeo, aí você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e você vai achar a resposta para esta pergunta. Qual é o objetivo em tudo que fazemos? Então você coloca aí resposta, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ok? Então, qual é o objetivo em tudo que fazemos? Você respondeu, glorificar a Deus. É isso? Se foi isso que você respondeu, você está correto. O objetivo em tudo que fazemos é glorificar a Deus. Então você pode se perguntar a si mesmo: o que eu faço hoje glorifica a Deus? A minha vida glorifica a Deus? A minha família glorifica a Deus? O meu trabalho glorifica a Deus? Faça essa pergunta para si mesmo. Observação. Esse é um princípio universal de vida. Toda a nossa vida pode ser pautada por ele. Por exemplo, devemos sempre fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: Isso que eu farei ou direi servirá para glorificar a Deus ou não? Então, sempre nós precisamos nos perguntar se o que eu vou fazer ou estou fazendo está glorificando a Deus ou não. E isso vai gerar muita clareza para a sua vida, ok? Ficou muito claro que Deus nos criou para Ele, para vivermos para Ele, para nos relacionarmos com Ele e para glorificá-lo como Deus. O problema é que a grande maioria das pessoas não sabe disso. E o pior, não vive para isso. Ora, quando algo ou alguém não cumpre o propósito para o qual foi criado, está fora do eixo e sua existência não faz sentido. Por exemplo, faz sentido um relógio que não marca horas? Um carro que não anda? Ou um barco que não flutua? Esse mesmo pensamento é válido para o ser humano, quando ele não cumpre o propósito para o qual foi criado. Sua vida não tem sentido. Por exemplo, a história da águia criada entre as galinhas. Vou contar aqui uma história e você preste muita atenção nesta história da águia criada entre as galinhas, ok? Não se sabe por quê, mas o fato é que uma águia foi criada desde que era pequenininha entre as galinhas. Ela se sentia
infeliz porque era diferente e sempre era motivo de risos. Tentava imitar as galinhas, mas seu esforço era sempre em vão. Um dia, um alpinista passou por aquele galinheiro e viu aquela águia e ficou intrigado. Chegou perto e perguntou: Dona Águia, o que você está fazendo entre as galinhas? Ela respondeu: Águia? Eu? Eu sou uma galinha. Não, você é uma águia. Não percebeu que é diferente? Sim, eu sou diferente, mas sou uma galinha. Respondeu a águia. Então o alpinista disse: Venha comigo, você vai descobrir por que é diferente. Vai descobrir para que foi criada desta maneira. Então o alpinista levou aquela águia no pico da montanha mais alta e lá de cima disse: Hoje você encontrará o verdadeiro sentido da sua existência. A águia ficou com muito medo, mas não teve tempo para reagir. O alpinista a jogou de cima do pico daquela grande montanha. Ela começou caindo toda desengonçada, como uma galinha, mas em um ato de desespero, abriu as suas grandes asas e começou a planar sobre os ares em um voo majestoso e suave. A partir daí, conheceu a liberdade e a alegria de viver para o propósito que o seu Criador a tinha planejado. Começou a alimentar-se de carne, ficando cada dia mais forte e mais bela. Encontrou o sentido da sua existência e, por consequência, a felicidade. Veja só o contexto desta história, né? Uma águia criada no meio de galinhas que não sabia o motivo da sua existência, estava aprisionada. E talvez muitas pessoas estão assim, aprisionadas em um lugar que não é para ela, perdida no seu propósito, e alguém precisa colocar você de novo na direção para que você entenda o seu propósito e para que você foi projetado, ok? Coloque aí, a chave é o relacionamento, ou o relacionamento é a chave. Se ficar melhor para você, pode colocar relacionamento é a chave, ok? Então você precisa buscar relacionamento com Deus, intimidade com Deus, para que você possa receber instrução do Pai. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, ela anda perdida, sem direção, sem saber para onde vai. Então o relacionamento ele é importante porque Deus vai orientar através do Espírito Santo você nas suas direções a tomar. Nos momentos que você estiver mais confuso, o próprio Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar norte, vai te trazer luz para as decisões e para a sua vida, ok? Pergunta número 5. Aprendemos na lição anterior que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O que a Bíblia nos mostra que Deus fazia no jardim? Então coloque aí. Pergunta número 5, ok? Dê uma pausa no vídeo e escreva. Leia Gênesis capítulo 3, versículo 8 e responda a essa pergunta, ok? Lembre que você vai colocar R de resposta, Gênesis capítulo 3, versículo 8, ok? O que Deus fazia no jardim? Você saberia responder o que Deus fazia no jardim segundo Gênesis capítulo 3, versículo 8? Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que ele passeava pelo jardim, ok? Então Deus passeava pelo jardim, em um relacionamento com Adão, ok? O que aprendemos com isso?
que Deus tinha um relacionamento direto com o ser humano. Olha que coisa linda. Observação. Como aprendemos no estudo anterior, Deus vinha passear pelo jardim todas as tardes para conversar com o homem ou com o ser humano. Você vê, então havia um relacionamento íntimo, né, de passear junto com o ser humano. Então você precisa ter esse relacionamento. Se você realmente quer viver para Deus, se você realmente aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, você precisa ter relacionamento com Ele, ok? Pergunta número 6. Coloque aí, pergunta número 6. Que tipo de relacionamento Deus deseja ter conosco? Leia Oséias capítulo 11, versículo 4 e responda. Então, pergunta número 6. Que tipo de relacionamento Deus deseja ter conosco? Leia Oséias capítulo 11, versículo 4 e responda. Que tipo de relacionamento Deus gostaria de ter com um ser humano? Ok? Aqui nós vamos fazer um adendo para quem estiver com a apostila. Algumas pessoas têm uma visão de Deus como pai, como criador e também como mãe. Eu não vejo respaldo bíblico para essa afirmação de mãe, mas a forma que Deus ele quer se relacionar conosco é um relacionamento que uma mãe realmente tem com o filho, porque o pai normalmente não são todos, tá? Normalmente o pai ele tem um relacionamento com o filho, mas ele não consegue, não é todo mundo. Pode ser que seja alguma dificuldade emocional, eu não sei se é alguma dificuldade, muitas das vezes, até do seu passado, da sua criação, mas é muito difícil um homem demonstrar um carinho igual uma mãe. Uma mãe está ali com o filho, abraça o filho toda hora, beija o filho, coloca o filho no colo. Seria bom que todos os homens, todos os pais, pudessem ter um relacionamento assim com o filho. Isso seria maravilhoso, deixar as suas limitações. Até porque os seus traumas, eles têm que acabar em você. Os seus traumas, eles precisam ter um fim em você e não ser transmitido para os seus filhos. Como muitas das vezes não buscam essa ajuda emocional, essa cura espiritual e acabam transmitindo o que passou para os filhos, né? Por exemplo, eu mesmo não tive pai. Eu conheci meu pai, eu tinha 17 anos e na mesma semana que eu conheci, ele faleceu. Então, eu não tive pai, não tive acesso a carinho de pai, eu não tive vô também vivo para ser um espelho de homem. Mas hoje eu tenho um relacionamento com meu filho vai fazer 12 anos, é um relacionamento de muito carinho, muito amor a todo tempo. É muito difícil não ter um dia que eu não dou um beijo no meu filho, pelo menos um. Mas normalmente o dia todo tacando beijo nele, abraçando ele, colocando ele no colo. Eu ando de mão dadas com meu filho. Graças a Deus por isso, meu filho não tem nenhuma limitação. Às vezes da criança diz assim, não quero andar de mão. Não, meu filho não tem problema com isso, de demonstrar carinho. A todo tempo também, ele é uma criança muito amorosa, de abraçar muito, de beijar, de pegar na mão, andar de mão dada na rua. Ele não tem vergonha, né? Graças a Deus. Então, eu poderia deixar com que as feridas do passado influenciassem no meu relacionamento com meu filho, mas eu não deixei e não quero que isso seja transmitido para o meu filho. Então, normalmente, quem demonstra mais afeto é sempre a mulher demonstra mais afeto, né? Então, amor, carinho, aconchego, nos braços, né? Coloca no colo, alimenta, né? Essa figura de mãe, né?
A gente sabe que Deus é espírito, né? Como diz em João, capítulo 4, versículo 24. Né? Ou seja, né? Não tem um corpo nem sexo. Mas a Bíblia nos apresenta como Pai. Jesus chama Deus de Pai. Então a Bíblia nos mostra Deus como Pai, né? É espírito. Deus é espírito, mas nos fala sempre como Pai, não como mãe. Então aqui você que pegar essa apostila vai ter algo aqui como mãe, mas é a visão do autor da apostila. Então ela não é minha, não é da minha autoria. Eu achei muito interessante esse estudo, então por isso que eu estou aplicando para as pessoas no discipulado, mas deixando um adendo aqui acerca desse tema, né? É uma visão do autor. Algumas pessoas têm essa visão, mas não há respaldo bíblico, ok? Não há respaldo bíblico. Então, o relacionamento que Deus deseja ter é um relacionamento parecido com o maternal. O tanto que em Isaías 49:15 fala assim, ó, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama de forma que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Amém? Então, nesse versículo de Isaías 49:15, que você pode anotar aí, diz que uma mãe, que é quase impossível, uma mãe mesmo, nós estamos falando de mãe, se esquecer do filho que ainda mama, filho recém-nascido. Mas ainda que essa mãe viesse se esquecer, eu, Deus fala, todavia não esquecerei de ti. Então o amor de Deus, ele é muito, muito, muito acima do amor de uma mãe. Mas para trazer uma comparação para o entendimento do ser humano, há uma demonstração do amor de mãe para com o seu filho. Ok? Vamos lá para a pergunta número 7. Que tipo de relacionamento Jesus desejava ter com os homens? Coloque aí. Que tipo de relacionamento Jesus desejava ter com os homens? Ponto de interrogação. Você vai lá para Mateus, capítulo 23, versículo 37. Então você coloca a resposta, Mateus, capítulo 23, versículo 37. Vai lá, rapidinho, Mateus, na Bíblia, e dê uma olhada lá qual era o relacionamento que Jesus desejava ter com os homens. Qual o relacionamento que você acha que Jesus gostaria de ter com os homens? Veja lá, Mateus 23, na verdade, 37. Em Mateus 23, 37, Jesus vai olhar para Jerusalém e vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis esconder vocês como a galinha esconde os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não permitiram. Então, o relacionamento que Jesus gostaria de ter é um relacionamento de proteção, de cuidado, né? A mesma figura de uma mãe que protege os seus filhos, na verdade. O relacionamento onde houvesse um cuidado. Jesus queria ter um cuidado, né? Mas muitos não quiseram esse tipo e até hoje não querem esse tipo de relacionamento com Jesus, de proteção, de cuidado, de alimento, de esconder você das ações do inimigo, não permitir que ele toque, que ele acesse em você. Mas este é o tipo de relacionamento que Jesus gostaria de ter com os homens. Pergunta número 8. Pergunta número 8. Para que Deus nos criou? Ponto de interrogação. Escreva aí. Para que Deus nos criou? Você vai colocar como resposta Mateus, R de resposta, Mateus, capítulo 22, versículo
36. Mateus, capítulo 22, versículo 36. Para que Deus nos criou? Você saberia responder? Vai lá em Mateus, capítulo 22, versículo 36 e responda para mim. O que você acredita? Você consegue responder? Seria para amá-lo sobre todas as coisas. Como Jesus diz, 2 mandamentos vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos que são muito difíceis. Que as pessoas lutam, têm maior dificuldade, né? Por quê? Porque vai exigir renúncia da gente. Observação, com todo o coração, alma e mente. Ou seja, para ele ser o primeiro em nossas vidas. E eu quero te perguntar, Jesus tem sido o primeiro em sua vida? Ele tem sido o primeiro para você? Sua mente está voltada a ter Jesus como primeiro, Deus como primeiro em sua vida? Aprendemos também que Deus nos criou com o propósito de amá-lo e de sermos amados por Ele. Ele deseja intensamente ter um verdadeiro relacionamento de pai para filho conosco. Sabemos que pais e filhos se amam, conversam, se respeitam. Além disso, os filhos devem obediência e honra, e o pai tem a responsabilidade de prover ao filho em todas as suas necessidades. Esse tem sido o seu relacionamento com Deus? Esse tem sido o relacionamento da maioria das pessoas com Deus? Então, eu quero reforçar. Esse tem sido o seu relacionamento com Deus? Ou você acredita que esse tem sido o relacionamento da maioria das pessoas com Deus? Você acredita nisso? Pule uma linha e escreva aí. A vida com Deus. Pule uma linha e escreva a vida com Deus. Pergunta número 9. O que sentimos na presença de Deus? Segundo o que nos diz o Salmo 16, 11. Então, coloca aí resposta. Salmos 16, 11. O que sentimos na presença de Deus? Você conseguiria responder para mim o que sentimos na presença de Deus? Eu quero que você interaja com o vídeo. O que você acredita? Ok? E a resposta que está lá em Salmos 16, 11 é plenitude de alegria e felicidade para sempre. Observação. Só Deus pode nos completar, porque Ele é o nosso Criador, ok? Então só Deus pode nos completar, porque Ele é o nosso Criador, ok? O Santo Agostinho disse: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem paz, enquanto não descansa em ti. Deus é a essência da vida humana. Viemos dele e só nele encontramos o sentido de nossa existência e a alegria de viver. Ele nos dá a verdadeira paz e a segurança de que precisamos para esta vida e a vida eterna. Viva com propósito é vida com Deus, ok? Santo Agostinho, um pai da igreja, um dos pais da igreja. Ok? Você conseguiu entender tudo o que está dito aqui neste estudo? Eu espero que você tenha aproveitado muito, muito bem este estudo. Não esqueça de fazer a revisão, de fazer a revisão, olhar as perguntas, os textos bíblicos. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar, não tem problema. E assim eu creio que você vai absorver muito mais, e quando você estiver fazendo o discipulado, você vai ter mais clareza sobre o discipulado.
Ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.